Pessoal, nesta quinta-feira aconteceu aí o depoimento do Walter Delgatti, o hacker, tão famoso hacker de Araraquara. O depoimento dele já era esperado, né? Muito esperado, inclusive. Só que o depoimento do Delgatti, digamos assim, o depoimento do Delgatti surpreendeu muita gente. Porque foi um depoimento bombástico, foi um depoimento explosivo, revelador, né? Onde o Delgatti simplesmente joga toda a sujeira no ventilador. Ou seja, ele literalmente entrega o Jair Bolsonaro, entrega a Carla Zambelli, enfim. Depois de hoje eu acho muito difícil que o Bolsonaro não seja preso. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o Bolsonaro seria preso, eu acho que depois de hoje não terá mais. E a prisão do Bolsonaro pode sim acontecer nas próximas horas. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria mostrar aqui pra vocês a forma patética como o Sérgio Moro, ex-juiz parcial e atual senador pelo Paraná, o Sérgio Moro, durante o seu tempo, né, de fala aí na CPI, ele tentou descredibilizar o depoimento do Delgatti lendo a ficha corrida do Delgatti. Certo? O Delgatti, que no passado já teve problemas com a justiça, que chegou a ser preso já inclusive, antes, né? Mas assim, gente, isso não interessa. Né? Tipo, não faz parte do trabalho da CPMI julgar um depoente pelo seu passado. Então não interessa para a CPI a quem o Delgatti respondeu no passado, se ele já foi preso no passado ou não, isso não interessa. Para a justiça também isso não interessa. O que interessa é o depoimento dele e as provas que ele pode apresentar aqui, neste caso, né, na CPMI dos atos golpistas. Então, o Sérgio Moro tentou lacrar em cima do Delgatti e foi simplesmente humilhado pelo hacker. Vamos ver aqui esse momento patético desta anta chamada Sérgio Moro. De estelionato, quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse. Chamou o Sérgio Moro de criminoso na cara dele. Criminoso contumaz. E vocês viram que o Sérgio Moro ficou ali com aquele olhar de ódio, né? Tipo, tu teve coragem de fazer isso aqui. Foi humilhado, Sérgio Moro. Você foi humilhado pelo Delgatti. Né? Foi humilhado pelo Delgatti. Peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Quer dizer, Sérgio Moro, que o Lula é criminoso, é? Mas eu queria te fazer uma pergunta, sua anta. Eu posso chamar você de anta, tá? Sou cidadão comum, você é um senador e você está passível a críticas públicas. Então eu posso lhe chamar de anta. Então, Sérgio Moro, se o Lula é criminoso, então por que você não apresentou as provas no processo? Onde estão as provas contra o Lula? Eis a pergunta. Onde estão as provas contra o Lula? Até hoje você não responde. Você fica com raivinha quando alguém lhe pergunta isso. O Reinaldo Azevedo te pergunta isso há décadas, né? E até hoje você não responde. Então, Sérgio Moro, criminoso contumaz, né? Segundo aí o Delgatti. Você foi chamado de criminoso contumaz em plena CPMI. A sua desmoralização só aumentou depois dessa. Acho ruim? Acho não. Porque você merece isso e muito mais. Mas uma outra parte que eu gostei do depoimento do Delgatti
foi quando o deputado pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, fez perguntas bem diretas. Para mim foi a melhor parte da CPMI, do depoimento do Delgatti, foi a parte em que o deputado pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, fez as perguntas para o Delgatti, e o Delgatti respondeu de forma direta, incriminando o Jair Bolsonaro. Vamos aqui conferir este momento maravilhoso da CPMI. Para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas, com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. Eu faço acariações a qualquer momento. Faz acariações a qualquer momento. Corajoso. Olha, sinceramente, dia histórico para a democracia, dia histórico para a CPMI, porque fica muito comprovada a ciência, a cumplicidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Nós não podemos naturalizar isso. Eu realmente acredito que não pode haver anistia ao que aconteceu no Brasil, a essa tentativa de golpe. Correto. Corretíssimo. Corretíssimo. Para mim foi a melhor parte da CPMI, foi essa parte aí que o deputado pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, fez as perguntas para o Delgatti, perguntas objetivas, perguntas que até então eu não me lembro de nenhum parlamentar ter feito esse tipo de pergunta mais direta ao Delgatti, e o Delgatti respondeu. Bolsonaro, 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 Zambelli, Bolsonaro, né? Ele deixa muito claro que a Zambelli atendia às ordens do Bolsonaro, né? Que o então chefe de toda essa organização criminosa, golpista, tinha a cadeia de comando que era comandada pelo Bolsonaro. E aqui, gente, o Delgatti também ele fez uma revelação bombástica. Ele fez uma outra revelação, né? Olha só. O hacker de Araraquara, Walter Delgatti, revelou durante seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro que o marqueteiro da campanha de reeleição do Bolsonaro, o Duda Lima, lhe pediu para que fosse criado um código fake para urna eletrônica com o objetivo de enganar o povo brasileiro sobre as eleições. De acordo com Delgatti, o plano golpista teve o aval do então presidente Bolsonaro. Gente, isso aqui é muito grave. Muito grave, isso aqui é banditismo. Nós tínhamos um bandido, um terrorista, um golpista à frente da presidência da República. Não que eu esteja admirado, né? Não que eu esteja admirado da índole criminosa do Bolsonaro. Mas, sem dúvidas, que esse depoimento do Delgatti muda toda a história. Muda toda a história. O hacker também disse que o plano era fazer uma apresentação no 7 de setembro mostrando que seria possível inserir um voto na urna eletrônica e o equipamento contabilizar uma informação diferente. Em outras palavras, gente, o que pediram para ele fazer, aliás, essa demonstração, melhor dizendo,
seria para comprovar, e põe muitas aspas nisso, que se, por exemplo, um eleitor digitasse o 22, né, que era o número do Bolsonaro, na urna iria aparecer 13, ou iria se contabilizar o 13. É mais ou menos isso, a loucura, né? Mas olha aqui, ó, a afirmação do Delgatti. O Duda inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma reunião com a esquerda e de forma espontânea falar das urnas, falar da fragilidade das urnas. Não ocorreu porque o meu encontro saiu na mídia e eles cancelaram isso. O encontro deles na mídia diz respeito a uma reportagem da Veja, né? A Veja publicou uma reportagem que falava justamente desse encontro aí do Delgatti com o Bolsonaro, que falava disso daí, desse plano golpista. A segunda ideia era no dia 7 de setembro eles pegarem uma urna emprestada da OAB. Alô, OAB, vocês precisam se manifestar sobre isso aqui, hein? Que história é essa? Vocês precisam soltar uma nota, pelo menos. E que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Aquilo que eu falei. Eles queriam demonstrar que, por exemplo, se o eleitor apertasse 22, seria contabilizado 13. O código-fonte da urna, eu faria o meu, só mostrando a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. O código-fonte é o código em si, aberto, tem diversos arquivos. E compilados, eles viram apenas um, que é o que estava nas urnas. E quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, ou seja, um código fake, não oficial, não do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas, que chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, colocar dúvida nas eleições. Ou seja, o mesmo grupo, que era o grupo do Bolsonaro, que passou anos a fio acusando as eleições de fraude, eles eram quem queriam fraudar as eleições. É sempre assim, gente. É sempre assim, né? Tem outra aqui. Bolsonaro me prometeu indulto caso eu fosse preso. Ainda durante seu depoimento à CPMI de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto disse que o então presidente Bolsonaro lhe prometeu um indulto caso ocorresse a sua prisão por fraudar as eleições presidenciais. Aí o que foi que o Delgatti disse? A ideia era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, e como eu estava com alguma coisa da spoofing da época e com as cautelares que me proibiram de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto que foi oferecido no dia. Antes disso, o Delgatti revelou que o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, Duda Lima, que a gente acabou de falar, né, pediu para que fosse criado um código fake para a urna eletrônica com o objetivo de enganar o povo brasileiro sobre as eleições. Aí mais aqui adiante, gente, aqui da matéria do cafezinho, não, acho que já é aqui. Pronto, eu acho que é nessa outra matéria aqui, tá? Que tem também uma informação, ó. O plano maligno de Bolsonaro contra Moraes. Alô, Xandão! Xandão que já deve estar preparando o pedido de prisão do Bolsonaro. Além de querer fraudar as eleições, o então presidente Bolsonaro teria, por meio de agentes de outros países, grampeado o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então o Bolsonaro disse pro Delgatti que ele teria um grampo do ministro Alexandre de Moraes, que naquela época era presidente do TSE. Né? O Xandão aí que foi o grande inimigo do bolsonarismo, digamos assim, né? A informação foi dada pelo hacker Walter Delgatti durante esse depoimento da CPI. O hacker detalhou que o próprio Bolsonaro teria dito que estava em posse de conversas comprometedoras de Moraes. O plano maligno de Bolsonaro previa que o hacker assumisse a autoria do grampo para dar mais credibilidade, né, ao material ilegal. Foi a partir daí que Bolsonaro prometeu proteção a Delgatti e a prisão do ministro. Toda essa artimanha, todo esse plano golpista, incluía a prisão do Alexandre de Moraes. Eu falei com o presidente da República, que já é o Delgatti dizendo, e segundo ele, eles haviam conseguido o grampo, que era tão esperado na época do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo foi realizado já e teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato. Então seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Ele disse nesse telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país. Não sei se é verdade, se realmente existiu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto.
essa ligação que ele tá falando, gente, segundo ele, o Bolsonaro ligou para ele, né, por meio de um celular novo e de um chip novo que estava em posse da Carla Zambelli. Então, o Delgatti, segundo ele, se encontrou com a Zambelli em um posto de gasolina, né, lá em São Paulo. Ele se encontrou com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, segundo ele, chegou nesse encontro com um celular novo e com um chip novo. E através desse celular novo e desse chip novo, o Bolsonaro fez uma ligação para ele. Aliás, a Zambelli ligou para o Bolsonaro atendeu e o Delgatti escutou a proposta do Bolsonaro, que tinha um grampo, né, que ele tinha conseguido por agentes de outro país, né, um grampo ilegal do Alexandre de Moraes, e que o intuito realmente era prender o Alexandre de Moraes, né? Mas isso aqui, gente, é o mais chocante, ó. E ainda disse assim, ó, que é o Delgatti de novo dizendo: se caso alguém te prender, aqui é o Bolsonaro falando, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Preste atenção. O Bolsonaro disse o seguinte pro Delgatti: se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Isso aqui também é muito grave. Ele disse assim: fique tranquilo, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz, e deu risada. Porque esse grampo seria suficiente para alguma ação contra o ministro. Eu concordei, assumi a autoria, no caso Delgatti, porque era uma proposta do presidente da República, ficaria até difícil falar não. Mas você poderia dizer não, Delgatti. Né? Mas enfim. Então, gente, um depoimento bombástico, um depoimento que destrói, né, o bolsonarismo. É um depoimento que joga água no chope daqueles que ainda acreditavam que o Bolsonaro não seria preso. E eu acredito que nos próximos dias, diante deste depoimento, a gente já tenha aí a prisão preventiva, né, do Bolsonaro. Isso é inevitável.